Agora a gente fala um pouquinho sobre o cenário eleitoral de 2026. O deputado federal Aécio Neves desistiu de disputar a presidência da República nas eleições deste ano. O Oeste apurou que Aécio avaliou não haver espaço para uma candidatura de centro na disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Também pesou na decisão o alto índice de rejeição apontado pelas últimas pesquisas eleitorais. Com a desistência de Aécio, o PSDB deve repetir o cenário de 2022 e ficar sem candidato próprio ao Palácio do Planalto. Desde a fundação do partido, essa será então a segunda vez, Augusto, que o PSDB não vai lançar um nome na disputa presidencial. E aí, fora da corrida do Planalto, né, o que vai restar para o Aécio? Senado em Minas Gerais? Um país que na tentativa de ressurreição, recorre a Aécio, está buscando a morte definitiva, ele nunca mais, né? Vão tentar isso aí. O Aécio Neves, eu me lembro de quando ele era candidato a presidente, eu perguntei a ele se ele tinha alguma coisa a esconder, se ele tinha algum rabo preso, tal. Perguntei em tom de amigo. Aí ele disse assim: essa pergunta é ofensiva. Eu sou neto do Tancredo Neves. Eu conheci ele, era secretário do avô. Não aprendeu nada com o avô. Nada, fez tudo ao contrário. E aí, quando eu ouvi aquela conversa dele com o JB, o Joesley, a forma é pior que o conteúdo, porque parece conversa de pátio de cadeia. E aí eu mandei um comentário para a Jovem Pan dizendo: olha, eu fui um dos tantos milhões aí de enganados. Sim. E proíbo o Aécio Neves de me cumprimentar. Ele tentou, telefonou para explicar melhor a situação, nunca mais atendi. Perfeito. Quer dizer, então tá, não sou como os lulistas, não. Se eu erro, eu reconheço o erro. Os lulistas gostam de errar com um ladrão na presidência. E o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, foi punido no complexo penitenciário da Papuda depois que agentes encontraram um protetor labial com derivados de cannabis na cela dele. O preso foi colocado em isolamento preventivo por 8 dias. A defesa afirmou que o produto contém apenas óleo de semente de cannabis e não é entorpecente. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal rejeitou a justificativa e classificou o cosmético como item proibido no presídio. O caso foi comunicado ao ministro do Supremo, André Mendonça, que é o relator do inquérito das fraudes do INSS. O Careca está preso preventivamente por suspeita de chefiar um esquema bilionário de fraudes e descontos ilegais em benefícios do INSS, Ludmila. Inclusive, ele está preso, a gente está vendo imagens aí do Careca do INSS, desde setembro do ano passado. E essa situação gerou uma polêmica. Alguns dias atrás, nós inclusive comentamos que ele teria dito que foi pressionado a fazer uma delação premiada na penitenciária, justamente quando encontraram esse protetor labial com cannabis. E aí o ministro André Mendonça pediu para a administração penitenciária explicações em relação a essa suposta pressão que o Careca do INSS teria sofrido. Houve ali um retorno por parte da penitenciária e agora a gente traz aí que ele foi isolado por 8 dias num isolamento preventivo aí da penitenciária por conta dessa infração. Então, eu tenho sérias dúvidas sobre se seria de fato uma infração, porque a gente precisaria saber exatamente que produto que é esse. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, você vê produtos tem até o nome, é Cannabis Sativa Seed Oil. É um óleo de semente da hemp, da cannabis sativa. A gente vê na loja da Victoria's Secret, ali exposto, hidratante, perfuminho, sabonete, esse tipo de coisa a gente vê ali na prateleira. E no máximo, digamos que de fato, essa substância seja submetida ali a um escrutínio e seja considerada para os fins da lei de drogas, a lei 11.343. Isso aí seria, no máximo, o artigo 28, que é o usuário.
Não seria o traficante, seria o usuário, porque a quantidade de substância proibida seria muito, muito, muito pequena, sim, e irrelevante. Mas digamos que eles levem isso até as últimas consequências. Não, a substância é proibida, a gente vai considerar como substância proibida. Então seria no máximo, artigo 28, usuário, que no Brasil sequer dá penalidade de prisão. O usuário, ele comete um crime, mas é um crime que não leva à prisão. A penalidade é ou uma advertência, ou uma PSC, prestação de serviços à comunidade, pode ser também obrigar a frequentar um cursinho sobre o problema das drogas, para que ele se conscientize, esse tipo de coisa. O artigo 28 definitivamente não dá prisão no Brasil. Então me parece um pouco excessivo esses 8 dias na solitária por conta de um batonzinho ali, um bálsamo labial. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, vende em qualquer farmácia, vende na Victoria's Secret, é a coisa mais comum do mundo. Então me parece um pouco excessivo. Agora, a questão que ele alega, a gente não sabe se é verdade, isso ainda está em investigação, né? Que policiais penais teriam pressionado por uma delação ali no interior do estabelecimento prisional. Se isso for verdade, a gente não sabe, mas se for verdade, aí a gente está falando de crime mesmo, mas por parte dos policiais penais. Isso aí precisa ser investigado, que se isso aconteceu, isso é muito grave. Não cabe ao policial penal. O policial penal ali tem que estabelecer disciplina no estabelecimento prisional, enfim. Mas não cabe a ele forçar nenhum detento a fazer uma delação, a falar coisas. Tem que perguntar coisas. Se achar, por exemplo, um celular com ele, se achar uma droga com ele, os policiais penais vão ali, vão indagar de quem é, aquilo ali é comum. Agora, forçar a fazer uma delação. Mas, bom, vindo de quem vem, do careca do INSS, a gente também já recebe com muita reserva essa afirmação. Isso aí vai precisar realmente passar por investigação, porque se aconteceu, a gente vai estar diante de crime de abuso de autoridade, enfim, por parte dos eventuais dos policiais penais, caso isso tenha acontecido. Mas aí depende da investigação, vamos acompanhar, porque partindo, é que nem o André Rodrigues, que eu falei, parto do pressuposto de que ele não fala a verdade. Da mesma forma, eu penso no careca do INSS. Eu parto do pressuposto de que ele está inventando. Mas, né, considerando se ele não estiver, aí realmente haveria a necessidade de uma penalização de eventuais agentes que fizeram isso. Aqui no chat, você está certíssima na argumentação, mas se você chegar em qualquer lugar e gritar, olha o rapa, como está nas crônicas do Nelson Rodrigues, o careca, ele em alta velocidade, daí a pouco estaria 3 quilômetros do local. Tem gente alertando aqui para ele não sujar a parede com batom. Por favor. Pode ser crime gravíssimo no Brasil também. Não sei se é transparente esse protetor labial, desconhecia a existência. Nem sabia. Mas deve estar fazendo um test drive, Paula. Porque ele ia fabricar cannabis junto com Lulinha na Espanha. É verdade, bem lembrado. Então ele deve estar testando aí se o cosmético é bom ou é ruim. A pergunta não é somente se tem o princípio ativo ou não. Muita gente está dizendo que não tem um princípio ativo. Mas como chega um lápis protetor labial com cannabis na prisão do cara? Isso que não entendi. Porque não está de férias. Vamos levar um protetorzinho solar, vamos levar aí um desodorante bom, um perfuminho, um protetor labial. Não tem cabimento. Está preso. E preso não usa protetor labial com cannabis. A dúvida é como chegou isso até aí.